Salve, salve, meus amados! Glória a Deus, mais uma vez, com a voz da Bíblia. Hoje trago um tema neste momento muito interessante para as nossas vidas. Inversão de valores. Glória a Deus. Queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos hoje. Eu quero falar sobre um tema urgente, atual, profundamente espiritual. A inversão de valores que tem tomado conta do nosso tempo. Vivemos dias em que aquilo que sempre foi errado está sendo aplaudido e encorajado. E aquilo que sempre foi certo está sendo ridicularizado, amados irmãos, criticado e até perseguido, não é verdade, amados irmãos? Mas isso não é surpresa. A Bíblia já nos advertia que isso aconteceria nos dias de hoje. Chegariam tempos em que haveria confusão moral, distorção espiritual, tempos que o certo seria chamado de errado, e o errado seria chamado de certo, e o nosso papel como igreja, amados irmãos, como povo de Deus, é não se conformar, não entrar nessa onda, não aceitar que o mundo dite o que é certo ou errado. Quem define nossos valores é a palavra de Deus, amados irmãos. E hoje, Deus quer nos despertar para enxergar o que está acontecendo dentro e fora de nós. Chamar para restaurar os valores do reino em nossas vidas. Glória a Deus. Isaías 5:20 vai dizer assim: que a aflição espera os que chamam mal de bem, e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Em outras palavras, o texto está dizendo: ai daqueles que invertem os valores, o errado sempre será o errado. Por mais que todo mundo esteja fazendo, e o certo sempre será certo, por mais que ninguém esteja fazendo. Infelizmente, amados, o diabo tem conseguido inverter os valores em muitas coisas, ao ponto de que aquilo que é correto aos olhos de Deus é colocado como ultrapassado. Louvado seja o Senhor. Precisamos entender que sempre quando nos invertemos os valores em nossas vidas, o resultado vai ser diferente da vontade de Deus. Em Efésios 5:15 vai dizer assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios, amados. Você lembra da parábola das 10 virgens? Qual foi o fim das insensatas? Infelizmente, tem muitas pessoas vivendo como insensatos. Louvado seja o Senhor. Eles gostam do bem, mas vivem praticando o mal. Apreciam a luz, mas vivem nas trevas. Gostam da verdade, mas vivem na mentira. Inverteram os valores, amados irmãos. Amados, não dá para fazermos a vontade de Deus vivendo como insensatos. Muitos cristãos são tão apegados aos seus desejos que esquecem sua posição no reino de Deus, amados. Acabam invertendo a verdade de Deus pelas mentiras do diabo. Romanos 1:25 vai dizer assim: trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, amados, que é digno de louvor eterno. Amém.
quando cristãos estão agindo assim, colocando as coisas que Deus criou no lugar do Criador. Jesus contou uma parábola de 2 irmãos que inverteram os valores, lá em Lucas 15, 11 e 13. O homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha, por viver de forma desgarrada. O filho mais novo viveu como insensato. Ele não quis obedecer às regras do pai na casa do pai. Irmãos, há regras. Este filho queria liberdade e ele não se importou com o sentimento do pai. Ele não quis saber o sacrifício que o pai havia feito por ele. Louvado seja Deus! Quantos de nós estamos vivendo como se Deus não existisse? A única coisa que importa para o filho pródigo era a herança do pai. O seu amor não era pelo pai, mas sim pela herança, amados irmãos. Ele inverteu os valores. Tanto é que quando ele cai em si, olha o que ele fala. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Note que o filho não voltou por amor ao pai, mas sim pela comida, segurança, provisão. Os 2 filhos eram iguais, queriam as mesmas coisas, amados irmãos, tinham os mesmos interesses. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E ao Senhor nunca me deu nenhum mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. O versículo lido fala do filho mais velho. Ele sempre obedecia o pai, mas o texto revela, amados irmãos, a motivação do coração dele. O Senhor nunca me deu mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Sabe aquele tipo de cristão que não bebe, não fuma, não fala palavrão, dá o dízimo, mas ele não faz isso por amor ao pai, amados irmãos, mas por interesse. O filho mais velho achava que iria conquistar o pai pelo trabalho ou pelos seus esforços. Chegamos à conclusão de que os 2 filhos tinham os mesmos interesses. O grande pecado deles era que eles serviam ao pai não por amor, mas sim por interesse, mas nas coisas do pai. Olha o que está escrito em Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, amados. Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Quando de nós estamos invertendo os valores e colocando Deus em segundo ou terceiro plano, louvado seja o Senhor. Se não amarmos Deus sobre todas as coisas, vamos colocar as coisas em primeiro lugar. Um exemplo de alguma coisa que colocamos na frente de Deus: filhos, cônjuges, trabalho, distração, excesso de cuidado com a aparência, amados irmãos, tecnologia, amados. Muitos valorizam mais tempo no celular do que com Deus, amados. Louvado seja o Senhor. Precisamos entender: nem esposa, nem filho, nem trabalho, nada e ninguém vai suprir o lugar de Deus em nossas vidas. E quanto insistimos em colocar pessoas e coisas em primeiro lugar, jamais seremos completos, amados. Louvado seja o Senhor. Somente Jesus
pode nos dar o comprimento que precisamos. Quantos estão trabalhando como loucos para conquistar mais bens, não tendo tempo nem para a família e nem para Deus, e continua vazio, nada o satisfaz. Louvado seja o Senhor. O homem é insaciável. Ele compra um carro novo, uma casa nova, um celular de última geração, mas daqui a pouco já não está mais satisfeito, amados. Não é verdade? Aparência física, quando tem colocado em primeiro lugar, cuidando mais do corpo do que da alma. E um dos motivos que vivemos invertendo os valores e a competição e comparação um com os outros, amados irmãos. A pergunta hoje é: por que você está aqui? Por amor ao Pai ou pelas coisas do Pai? É uma pergunta para refletirmos em nossas vidas. Não troque aquilo que é eterno pelo que é passageiro. Não inverte os valores, mesmo o Pai sabendo que muitas vezes estamos buscando mais suas bênçãos do que sua face. Ele nos ama, amados irmãos. Sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Decida hoje amar e buscar mais o Pai do que suas bênçãos. Não inverta os valores na sua vida, amados irmãos. Glória a Jesus. Amém, amados irmãos. Para concluirmos, amado, estamos vivendo dias de inversão de valores, mas Deus está levantando um povo que não se dobra, que não se vende, que não se contamina, um povo que vive a verdade, que permanece firme, que não troca a luz por trevas. Deus está nos chamando para realinhar nossas vidas, nossas escolhas, nossas prioridades, amados irmãos. Ele está dizendo: volte aos meus valores, volte aos meus caminhos, não negocie quem você é, amado. Hoje Deus quer restaurar dentro de você aquilo que mudou, o mundo tentou inverter. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja, amados irmãos. Que Deus possa te abençoar com esta palavra. Se você estiver invertendo os valores da sua vida, amados irmãos, glória a Deus. Se conserte com o Senhor, em nome de Jesus. Se você gostou desta palavra, deixa um like, segue aí, irmão, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém.